Olá pessoal, e vamos para um novo vídeo no canal. E lembrando a vocês para se inscreverem, viu gente? E nesse mês de novembro nós tivemos uma nova inscrição. Eu não consegui identificar, mas muito obrigado, viu? Seja bem-vindo ou bem-vinda. O nosso assunto de hoje é para quebrar paradigmas. E não preciso acreditar, viu gente? O objetivo é nos fazer pensar, refletir e não aceitar como se fosse verdades absolutas. Vejam que no passado, o sol, a lua e os trovões eram considerados deuses pelos povos da época, não é? E ai daqueles que não acreditavam, imagino eu, né? E hoje sabemos que o sol e a lua são astros e que os trovões são fenômenos da natureza. Vamos questionar sim, gente, até porque as dúvidas nos dão caminhos. Lembre-se, nada é permanente, tudo muda, tudo se move, tudo flui, tudo desprende. Então, é desprender para aprender, ok? Então vamos para o vídeo. Como seria a vida após a morte? Exatamente não é possível saber, mas dá para ter uma ideia. E vai depender de muitos fatores. Agora, morrer é sair do corpo, definitivamente. E a projeção da consciência é um ensaio da morte, porque sai, mas volta para o corpo. Todos que tiveram saídas do corpo com lucidez, enquanto dormiam, inclusive eu, relataram que tiveram contatos com outras consciências e que muitas dessas consciências afirmaram ter vivido aqui em nosso mundo e que agora estavam vivendo em outro plano, mas que eram moradas e que não se diferenciavam muito das moradas do nosso mundo. Lembram-se do que disse o mestre: na casa de meu pai há muitas moradas. Agora, existem outros planos, dimensões, camadas muito superiores destas que conhecemos quando saímos do corpo e que somente vamos alcançar quando tivermos totalmente desprendidos da ideia que somos o corpo físico, com uma evolução e desenvolvimento mais elevados também. Que, a meu ver, gente, deveria ser o objetivo de todos nós, não é? Mas como diz o ditado, todos querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Imagina então, se esforçar para viver aqui, totalmente desprendido da matéria, num estado de paz inabalável e atitudes de amor e caridade que abrangessem a todos os seres. Quantas pessoas conhecemos que viveram ou vivem assim? O próprio Cristo, Francisco de Assis, Siddhartha Gautama, o Buda, né? Krishna, e da nossa época, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Deve ter outros, mas mesmo assim é muito pouco entre os incontáveis seres que viveram e mais os que ainda vivem aqui. Esses estágios elevados ainda estão muito além da nossa imaginação. Até porque, quando ainda estamos no corpo, estamos conectados com o magnetismo da Terra. Portanto, mesmo nas projeções fora do corpo físico, utilizando o segundo corpo ou corpo sutil, estamos ligados ao corpo físico pelo fio energético, chamado cordão de prata. E este segundo corpo, ou corpo sutil, lá no plano espiritual, é tão denso como o nosso corpo físico aqui em nosso mundo. Portanto, para quem está ligado ao corpo, mesmo projetado, enquanto o corpo dorme, é difícil ir para planos mais altos, mais sutis, a não ser através do corpo mental, que não posso falar sobre ele porque ainda não tive essas experiências. Agora, vamos complementar este assunto com relatos de algumas experiências que eu tive fora do corpo. No dia 22/2 de 2023,
eu despertei caminhando por uma rua, onde havia outras pessoas também. Eu estava extremamente lúcido e totalmente consciente que estava fora do corpo. Encontrei um grupo de jovens, todos morenos, e perguntei qual era o nome daquela cidade. Eu sempre gosto de perguntar sobre os lugares que vou fora do corpo, e quando acordo, eu anoto para pesquisar. Uma moça disse várias palavras numa língua que eu não entendi nada. Aqueles jovens seguiram caminhando e eu deduzi que não falavam português. Continuei andando no sentido contrário deles, quando eu parei para olhar o meu corpo e apalpei os meus braços. Eu notei que tinha a mesma densidade do nosso corpo físico aqui. Eu fiquei surpreso. Eu fiz uma análise do lugar, das casas, em meio a árvores, e da minha sensação do momento, e me veio a confirmação que realmente estava fora do corpo. Porque às vezes a gente confunde e pensa que está aqui no corpo físico. Eu fiquei feliz com aquela experiência e continuei andando, ansioso para encontrar uma pessoa que falasse a minha língua. E eu vi uma mulher morena muito bonita, bem vestida, e eu me aproximei dela para interrogar sobre aquela cidade. Aquela mulher sorridente irradiava uma energia de paz incrível, e eu fui logo perguntando: qual o nome dessa cidade? Com um pouco de sorte, ela falava português, mas só me respondeu: esse lugar é muito bom e muito bonito. Steve Wonder disse que viria para cá, mas não disse o nome do lugar e eu logo acordei. Pesquisando sobre o que aquela mulher morena disse, eu encontrei uma entrevista de 2021, onde uma apresentadora de televisão morena muito bonita dizia que Steve Wonder havia dito a ela que se mudaria para Gana e que faria muito sentido com aqueles jovens que falavam uma língua estranha para mim, que poderia ser Akan, a língua daquela cidade. Gana é um país da África e a mulher morena da entrevista era Oprah Winfrey, apresentadora e jornalista, exatamente a mulher que vi na projeção. Agora vocês podem dizer: ah, Davi, uma mulher rica dos Estados Unidos iria aparecer nas suas projeções? Por que não, gente? Poderia estar projetada também andando por aquela cidade. E pelo que eu já li, ela também se interessa por espiritualidade. Mas a meu ver, fora do corpo, em outros planos, encarnados ou não, somos espíritos, e entre espíritos não existe ricos ou pobres. E tem mais um relato. Eu conheci um senhor que era pastor evangélico. Era uma pessoa simples e eu gostava de conversar com ele. Ele sempre dizia: este mundo aqui, Davi, é um lugar de sofrimento. Em breve eu quero estar junto a Pedro, Tiago e João, citados na Bíblia. A família dele havia saído da casa onde eles moravam e ele passou a morar só por algum tempo. E não demorou muito, ele sofreu um acidente em casa e acabou partindo. Eu não me lembro se este acidente ocorreu no fim de 2022 ou início de 2023. E recentemente, que eu também não lembro a data, porque eu não registrei, eu tive uma projeção que eu passava por uma calçada, onde havia várias casas pequenas, tipo geminadas. Parecia que todas elas haviam moradores. Umas estavam com as portas fechadas e outras estavam abertas. E eu passei olhando por aquelas que estavam com as portas abertas para ver se reconhecia algum morador. Para minha surpresa, eu vi o senhor do acidente. E eu pedi licença a ele para entrar. Ele estava colocando comida no prato. E eu olhei bem para ele, que aparentava um pouco mais novo. E eu olhei também para o prato de comida, que parecia uma papinha de legumes. E ele ficou mexendo naquela papinha do prato com uma colher, como se procurasse se havia ali algum pedaço de carne. E eu notei que ele não queria conversar.
Mesmo assim eu perguntei: onde está a sua família? E ele respondeu bem sério: eu não sei da minha família. Eu preferi sair e acordei logo em seguida. Lembre-se, gente, que tudo que eu estou dizendo não tem como provar ainda, viu? Mas sobre a projeção da consciência, eu descobri que desde a infância eu já tenho, só que eu não entendia assim, porque eu não conhecia e não sabia que tinha esse nome. E tem mais alguns relatos. O meu pai saiu do corpo definitivamente em março de 2008. Nesta época, eu não conhecia sobre projeção da consciência, mas eu já estudava sobre espiritualidade. E dias após a partida dele, eu tive o que considerei que era sonho, mas muito lúcido, onde ele apareceu para mim e me pediu que eu fosse até a casa onde ele morava com a minha mãe para conversar sobre um assunto da época. E eu fui, e inclusive eu disse a eles que o meu pai havia me pedido em sonho para ir lá. A minha esposa foi comigo também, e quando voltamos já era noite. A nossa casa era de 3 andares, onde construímos 3 casas. E nós morávamos na terceira. As casas de baixo estavam prontas, mas não tinha ainda o acabamento. E naquela noite, já pela madrugada, eu despertei na casa térrea. E o meu pai estava lá. E eu perguntei: pai, por que o senhor está aqui? E ele respondeu: eu vim para cá com vocês ontem à noite. Lá na minha casa, ninguém liga para mim. Me tratam como se eu estivesse invisível. Eu fiquei muito feliz em vê-lo e disse: então é verdade que a morte não existe? E ele respondeu: a morte existe, existe sim. Todos nós um dia vamos morrer. Veja que interessante essa resposta dele, mesmo depois do que já havia acontecido com ele, né? Quando eu acordei, eu contei para minha esposa e ela sugeriu para a gente convidá-lo a ir a um local onde se faz orientação nesse sentido. E passado alguns anos, acredito que foi 3 anos mais ou menos, após a partida dele, eu tive outro sonho com muita lucidez e ainda não sabia que era projeção. Eu despertei em um lugar onde havia várias pessoas, todas vestidas de branco. E eu fiquei abaixo da escada, de onde se via um salão aberto, desculpa, gente, com várias cadeiras e vários homens, já com mais idades, mas não pareciam velhos. Todos estavam sentados e o meu pai, no centro da sala, falava com a mesma empolgação como de costume, e todos os demais ouviam com bastante atenção. Eu tentei aproximar para ouvir a conversa quando apareceu um rapaz que também vestia-se de branco e disse calmamente: acho melhor você não ir. E eu, lúcido como estou aqui agora, gente, eu perguntei: mas ele ainda não percebeu que morreu? O rapaz, com uma feição bem calma, primeiro olhou para o meu pai e depois voltou a olhar para mim, balançando a cabeça com um gesto de negação, disse: não. Mas aquela resposta sobre a situação do meu pai não me abalou. E eu fiquei feliz em vê-lo, que estava sendo bem tratado ali, alegre e contando seus casos. E aquele rapaz de branco me deu outra informação sobre o meu pai que considero boa. Mas é assunto para outro vídeo, e eu ainda não sei se vou falar a respeito. E então, tudo isso pode ser histórias da minha cabeça? Criações da minha mente? Eu não sei, gente, mas é muito forte.
tão real como o que acontece aqui quando estamos acordados. E o que eu vou dizer agora são fatos. Eu não quero assustar vocês. Mas eu já frequentei igrejas e presenciei cenas bem estranhas, né? De manifestações de vozes que diziam estar perseguindo determinadas pessoas por elas terem feito algo ruim com eles, com estes seres das vozes. Alguns de vocês devem ter percebido também, presenciado também, né? Agora, de quem seriam estas vozes? O mestre disse em seus conselhos: bem-aventurados os que sofrem perseguição por serem justos. Eu demorei para entender essa frase. Mas enfim entendi que então o contrário seria: mal-aventurados os que perseguem praticando a injustiça. Porque, de acordo com a lei que já conhecemos, quem persegue um dia também será perseguido. É um ciclo vicioso, viu, gente? E quem está dentro dele não percebe. E olha que tem perseguições ferrenhas. E quem são esses perseguidores? Pois é, e nem todos têm a mansidão de perdoar os seus algozes, como pede o mestre na oração do Pai Nosso, como está na Bíblia, segundo Mateus. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Portanto, perseguidos de hoje tornam-se os algozes de amanhã. E muitos deles, mesmo após a morte do corpo físico, continuam aqui, viu? Ainda que é invisível para nós. Complicado, né, gente? E vejam que em nenhum momento eu neguei que existe o céu ou o inferno. Mas não vão para lá. Já se começa a vivê-los aqui, gente. Porque em todos os aprendizados não se dá saltos. São processos. E na vida não é diferente. Este é o recado que eu trago para vocês hoje, viu, gente? Pense nisso, ok? Então, muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.